pais permissivos, pais que utilizam da permissividade para educar as suas crianças, né? Eu quero começar te contando uma história. Certa vez eu estava numa loja, né? E nessa loja, na minha frente, eu estava ali na fila para pagar o que eu havia comprado e tinha uma criança dentro de um carrinho. E essa criança, por volta ali dos seus 2 anos e meio a 3 anos, começou a me chutar, né? Estava ele com a sua mamãe. E essa criança começou a me chutar. Eu me afastei e mesmo assim ele continuou a me chutar. E eu me afastei, ele estava bravo, ele estava num processo ali de descontrole emocional, né? O que é natural para crianças dessa idade. Mas o que me chamou a atenção foi o comportamento da sua mãe e não o comportamento da criança. A mãe naquele momento não falou nada para o menino, né? E simplesmente pegou o celular e ligou pro pai. Provavelmente a criança devia ter um certo receio do pai. Ligou pro pai e disse assim pro pai, essas foram palavras da mãe: "Você precisa vir aqui e dar um jeito neste menino. Eu não estou conseguindo fazer isso", né? E aí o pai pediu para falar para a criança, né? Em seguida que o pai falou com a criança, o menino mudou seu comportamento. Mas o que eu quero contar aqui para vocês, gente, o que eu quero trazer dessa história muitas vezes a criança, eu vou dizer para vocês que em 80% dos casos, a criança não tem responsabilidade sobre o seu comportamento. Quem tem a responsabilidade do seu comportamento são os pais, não é a criança, né? Porque a visão do adulto para essa criança poderia ser, né? Nossa, que menino mais mal educado. Que coisa feia. Não, eu diria, né? Poxa vida, que mãe que não sabe guiar o seu filho. Que mãe que está sem o controle da situação. Que mãe que está sendo permissiva. E isso é ruim quando os pais são permissivos demais. Isso é ruim para a criança. É para a criança. Porque a criança, gente, que tem os pais permissivos, a criança fica sem norte. Ela fica sem direção. Ela não sabe qual caminho a seguir. O papel dos pais é justamente dar o norte, dar a direção, mostrar o caminho. Nenhum sucesso. Você já viu alguma empresa na sua vida, por exemplo, que tenha tido sucesso a curto prazo? Não, não existe nenhuma empresa que tenha tido sucesso na vida a curto prazo. Todas as grandes empresas têm sucesso que têm a longo prazo e não é diferente na educação dos filhos. A gente precisa plantar uma semente para longo prazo e não a curto prazo. Eu não estou dizendo aqui que é bater na criança, pelo contrário, eu sou totalmente contra isso. Quem me conhece aqui já sabe. Não é bater, não é punir, não é, mas é conversar, tira a criança de cena, leva para um outro ambiente, se abaixa na altura da criança, olho no olho, explica para ela o que está acontecendo, mas não permita que a sua criança não tenha ou não aprenda a controlar aquilo que ela sente. Na ânsia de ser bons pais, né? Na ânsia de sempre suprir as necessidades do filho, muitas vezes os pais acabam se tornando permissivos. Permissivos. E aí aqui também a gente precisa tomar cuidado, né? Para não ir para o outro extremo da régua, né? Para o autoritarismo. Que eu sou autoritário demais, eu brigo demais, e aí eu sufoco demais, e aí quando esse menino crescer, nem perto de você ele vai querer estar, né? De tão sufocado que ele foi. O equilíbrio, sabe, gente? É a balança. Quando você vai comprar alguma coisa que você precisa pesar, né? Quando você acha ali o equilíbrio, você fica satisfeito. É assim na educação dos filhos. Aprenda a ter a flexibilidade. Não é dualismo. Não é um e nem é outro. É a linha do meio. É a gentileza com a firmeza. E aqui tem uma dica muito bacana que é: quando que eu sei que eu estou sendo permissivo com a criança? Por exemplo, quando eu deixo a criança me bater, quando eu permito que a criança bata no outro, quando eu permito que a criança destrua os objetos da casa ou de outra pessoa, quando eu permito que a criança grite comigo e eu diga: ai, tá tudo bem, ele é só uma criança. Não, isso é permissividade, gente. Falar de uma educação respeitosa, que é o que eu faço aqui, não é falar de permissividade. São coisas diferentes, é respeitar a criança no seu cerne, respeitar a criança na sua essência, respeitar quem ela é, mas isso não dá o direito também de eu me desrespeitar ou desrespeitar outras pessoas. Entende a diferença? Isso é permissividade. Quando eu sei que eu estou no autoritarismo, quando eu só grito com a criança,
quando eu só bato na criança, quando eu só puno, quando eu só ameaço. Se não fizer desse jeito, quando chegar em casa vai ficar de castigo. Você não tá entendendo que eu sou sua mãe? Eu que mando, é no meu jeito? Isso é autoritarismo. Eu não usei do diálogo, eu não me abaixei na altura da criança, eu não retirei a criança do ambiente, eu não expliquei para a criança. Eu não olhei pelo ponto de vista da criança. Então a mensagem aqui é, quando eu sou um pai ou uma mãe permissivo demais, eu tendo a deixar a criança livre. E crianças livres é que nem criança na floresta, sabe? Ela pode se perder, ela pode não achar o rumo, ela pode não achar a direção. E aí a gente fica preocupado, a gente fica buscando aonde foi que eu errei. Isso a gente vê lá na vida adulta, sabe? Na adolescência, os pais que ficam se perguntando aonde foi que eu errei. Em algum momento a criança ficou solta no meio da floresta. Ou seja, em algum momento a criança ficou solta no meio da educação. Em algum momento a criança ficou sem direção, sem rumo, sem norte. É isso, eu espero que tenha feito sentido para vocês. Eu espero que de alguma forma possa te ajudar. E compartilhe aí com outras famílias para que possa chegar a mais e mais pessoas. É isso, meus amores. Um beijo grande, fique com Deus e até mais.